Manuscrito dirigido a Madre Maria de Gonzaga. Manuscrito C. Capítulo 10. Aprovação da Fé. 1896-1897. Teresa e sua priora. A Florzinha. O elevador divino. Encarregada do noviciado. Primeira hemoptise. Mesa dos pecadores. Trevas fechadas. Não recuso o combate. Chamamento das missões. O que é a caridade? Amar como Jesus ama. O mais amável dos meus sorrisos. Meu último recurso, a fuga. Dar e deixar que tomem. Abrir mão de seus direitos. Dar emprestado sem nada esperar. Junho de 1897. Minha madre bem-amada, manifestaste-me o desejo de que termine convosco de cantar as misericórdias do Senhor. Este doce cantar eu o tinha começado com vossa querida filha Inês de Jesus, que foi a mãe a quem o bom Deus encarregou de me orientar nos dias de minha infância. Era, portanto, com ela que me coube cantar as graças concedidas à Florzinha da Santíssima Virgem, quando ainda se encontrava na primavera da vida. Mas, junto a vós, vou cantar a felicidade da mimosa Florzinha, agora que os tímidos raios da aurora cederam lugar aos candentes ardores do meio-dia. Sim, Madre bem-amada, é convosco, e para corresponder ao vosso desejo... Nota. A 3 de junho de 1897, por empenho da Madre Inês de Jesus, Madre Maria de Gonzaga ordenou a Teresa continuasse a escrever suas reminiscências. Que tentarei expressar os sentimentos da minha alma, minha gratidão para com o bom Deus, para convosco, que com relação a mim o representais visivelmente. Não foi em vossas mãos maternais que me entreguei totalmente a Ele? Ó minha Madre, vós vos lembrais daquele dia? Sim, percebo que vosso coração não o poderia esquecer. Por mim, esperarei o lindo céu, pois aqui na terra não encontro palavras adequadas para interpretar o que se passou em meu coração naquele dia abençoado. Madre bem-amada, outro dia houve em que minha alma se estreitou ainda mais à vossa, se tanto fora possível. Foi quando Jesus novamente vos impôs o encargo do superiorado. Naquele dia, minha querida Madre, semeastes entre lágrimas, mas no céu transbordareis de alegria, quando vos virdes carregada de ramalhetes preciosos. Ó minha Madre, revelai-me a simplicidade de criança. Noto que me permitias falar-vos sem procurar o que é lícito a uma religiosa jovem dizer à sua priora. Pode ser que nem sempre me mantenha nos moldes prescritos da subalterna, mas isso, minha Madre, atrevo-me a dizê-lo, é por vossa culpa. Convosco procedo como filha, porque comigo procedeis não como priora, mas como mãe. Sinto perfeitamente ser o bom Deus quem sempre fala por vosso intermédio. Muitas irmãs pensam que me deixaste mal acostumada e que desde a entrada na Arca Santa não recebi de vós senão mimos e louvores. Mas não foi o que aconteceu. No caderno que contei minhas recordações de infância, vereis, minha Madre, o que penso a respeito da educação enérgica e maternal que de vós recebi. Do mais fundo do coração vos agradeço por não me haver despoupado. Bem sabia Jesus que para sua Florzinha era necessária a vivificante água da humilhação. Sem tal ajuda, estava muito raquítica para enraizar, e por vós, minha Madre, me foi concedido esse benefício. De ano e meio para cá, quis Jesus alterar o processo de cultivar sua Florzinha. Achava, sem dúvida, que estava bastante irrigada, pois agora é o sol que a faz crescer. Jesus já não quer para ela senão seu próprio sorriso, e este sempre lhe é dado por vosso intermédio, minha Madre bem-amada. O suave sol, em vez de murchar a Florzinha, faz com que cresça maravilhosamente e conserve no fundo do cálice as preciosas gotas de orvalho recebidas, e as gotas recordam-lhe continuamente que é pequenina e fraca.
Podem todas as criaturas inclinar-se para ela, admirá-la, cumulá-la de louvores. Mas, sem que eu saiba por quê, isso não acrescentaria uma só gota de falso gozo à verdadeira alegria que desfruta no coração, reconhecendo-se o que é aos olhos do bom Deus, nada mais do que um pobre e pequeno nada. Digo que não sei por quê, mas não será porque ficou todo o tempo imune da água dos louvores, até seu cálice encher-se com o orvalho da humilhação? Agora já não há perigo. Pelo contrário, a florzinha acha tão delicioso o orvalho de que está cheia e tomaria toda a precaução de não trocá-lo pela água tão insípida dos elogios. Não quero referir-me, minha querida madre, ao amor e à confiança que me testemunhais. Não julgueis que o coração de vossa filha seja insensível a isso. Só que agora percebo claramente que nada devo temer. Ao contrário, posso desfrutá-los referindo a Deus o que de bom foi de seu agrado depositar em mim. Se lhe apraz fazer-me parecer melhor do que sou na realidade, isso não me diz respeito. É livre para proceder como quiser. Ó minha madre, como são vários os caminhos pelos quais o Senhor leva as almas. Vemos, na vida dos santos, como muitos houve que não quiseram deixar nada de si mesmos depois da morte, nem sequer a mínima lembrança, o mínimo escrito. Outros houve, pelo contrário, como nossa Madre Santa Teresa, que enriqueceram a Igreja com suas sublimes revelações, sem receio de revelar os segredos do Rei, a fim de que ele seja mais conhecido, mais amado pelas almas. Qual das duas categorias de santos agrada mais de tudo ao bom Deus? Parece-me que lhe agradam por igual, porque todos seguiram a moção do Espírito Santo, e o Senhor declarou: dizei ao justo que tudo lhe sairá bem. Sim, tudo sai bem quando só procuramos a vontade de Jesus. É a razão pela qual eu, pobre florzinha, obedeço a Jesus, quando me esforço por comprazer a minha madre muito amada. Como sabeis, sempre desejei ser santa. Mas que tristeza! Quando me confronto com os santos, sempre verifiquei que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre a montanha, cujo cimo desaparece nos céus, e o obscuro grão de areia, espezinhado pelos transeuntes. Em vez de me desanimar, pensei: o bom Deus não seria capaz de inspirar-me desejos irrealizáveis. Posso, por conseguinte, aspirar à santidade, não obstante minha pequenez. Ficar maior não me é possível. Devo, pois, suportar-me tal qual sou, com todas as minhas imperfeições. Mas procurarei um meio de ir para o céu por uma trilha bem reta, bem curta, uma trilha inteiramente nova. Vivemos num século de invenções. Agora já não se tem o trabalho de subir os degraus de uma escada. Em casa de gente abastada, um elevador a substitui com vantagem. Por mim, gostaria de encontrar um elevador para me erguer até Jesus, porque sou pequenina demais para subir a dura escada da perfeição. Busquei, então, nos sagrados livros, uma indicação do elevador, objeto de meus desejos, e li estas palavras, saídas da boca da eterna sabedoria: se alguém é pequenino, venha a mim. Fui então com o pressentimento de ter achado o que procurava, e com a vontade de saber, ó meu Deus, o que faríeis ao pequenino que respondesse ao vosso chamado. Continuando minhas reflexões, eis o que encontrei. Como uma mãe acaricia o filhinho, assim vos consolarei e vos acalentarei em meu regaço. Oh, nunca vieram alegrar minha alma palavras mais ternas e mais melodiosas. O elevador que me conduzirá até o céu são vossos braços, ó Jesus. Por isso, não preciso ficar grande. Pelo contrário, conservar-me pequenina, que venha a ser sempre mais. Ó meu Deus, fostes além de minha expectativa, e por mim quero cantar vossas misericórdias. Ensinaste-me desde a minha juventude. Publiquei até agora vossas maravilhas,
Continuarei a publicá-la até a mais avançada velhice. Qual será para mim a idade mais avançada? Parece-me, poderia ser agora, pois que aos olhos do Senhor 2000 anos não são mais do que 20 anos, do que um só dia. Ó, madre muito amada, não julgueis que vossa filha vos queira deixar. Não julgueis que tenha por graça maior morrer ao despontar da aurora, do que ao declinar do dia. O que aprecia, o que unicamente deseja, é comprazer a Jesus. Agora que parece achegar-se dela, para a levar à mansão de sua glória, vossa filha rejubila. Compreendeu, desde muito, que o bom Deus não tem necessidade de ninguém, menos ainda dela que de outrem, para promover algum bem na terra. Perdoai-me, minha madre, se vos contristo. Ó, quisera tanto vos alegrar. Mas crede-me que vossas orações não foram atendidas na terra, se Jesus separar por alguns dias a filhinha de sua mãe. As orações não serão atendidas no céu? Vosso desejo, bem o sei, é que cumpra junto a vós missão muito suave, muito fácil. Essa missão não a poderia executar lá do alto dos céus? Como Jesus dissera um dia a São Pedro, dissestes a vossa filha, apacenta meus cordeiros. E tomada de surpresa vos declarei que era muito pequenina. Supliquei-vos que vós mesma apacentasseis vossos cordeirinhos, e por vosso favor me deixasseis pastar junto com eles. E atendendo em parte ao meu justo desejo, minha madre muito amada, conservastes os cordeirinhos junto às ovelhas. Nota: Madre Maria de Gonzaga exerce ao mesmo tempo as funções de priora e mestre de noviças. Cordeirinhos designam as noviças e ovelhas as religiosas professas. Mas deste-me ordem de levá-los a miúde a pastar na sombra, de indicar-lhes as melhores e mais nutritivas pastagens, de bem lhes apontarem que formosas flores não deverão jamais tocar, a não ser para as calcar aos pés. Não tivestes receio, minha querida madre, que deitasse a perder vossos cordeirinhos. Minha inexperiência e pouca idade não vos intimidaram. Talvez vos ocorresse que muitas vezes o Senhor se compraz em conceder sabedoria aos pequeninos, e certa ocasião, em transportes de júbilo, louvou seu pai por ter ocultado seus segredos aos sábios e tê-los revelados aos pequeninos. Como sabeis, minha madre, muitas raras são as almas que não medem o poder divino pelos seus curtos pensamentos. Por toda a parte na terra admitem-se exceções, só o bom Deus não tem o direito de fazê-las. Bem sei que o critério de medir a experiência pelos anos se aplica desde muito tempo entre os humanos, pois na adolescência o santo rei Davi cantava ao Senhor: Jovem sou e desprezado. No mesmo Salmo 118, todavia, não teve dúvida em declarar: Mais ponderado sou do que os anciãos, porque observei vossa vontade. Vossa palavra é uma lâmpada que clareia meus passos. Sem delongas, cumpro vossos preceitos, e nada me apavora. Não receastes, madre muito amada, de declarar-me um dia que o bom Deus me iluminava a alma, dando-me até a experiência de anos. Ó, minha madre, sou muito pequenina para ter vaidade agora. Ainda sou muito pequenina para fazer frases bonitas que vos façam crer em minha grande humildade. Prefiro concordar simplesmente em que o Todo-Poderoso grandes coisas operou na alma da filha de sua divina mãe, e que a maior delas foi a de lhe ter mostrado sua pequenez, sua incapacidade. Querida madre, bem o sabeis, o bom Deus foi servido de fazer minha alma passar por muitas espécies de provações. Muito sofri desde que estou na terra. Entretanto, se na infância sofri com tristeza, já não é assim que sofro agora. É na alegria e na paz. Sou verdadeiramente feliz de sofrer. Ó minha madre, é preciso que conheçais todos os segredos de minha alma, para não sorrirdes à leitura destas linhas.
Pois, a julgar pelas aparências, haverá alma menos provada do que a minha? Ah, se a provação que padeço de um ano para cá se manifestasse aos olhares, que espanto provocaria! Nota: sua tentação contra a fé, que perdura desde a Páscoa de 1896. Madre muito amada, conheceis essa provação. Dela, todavia, vos quero falar ainda, pois que a tenho como grande graça, recebida durante vosso abençoado priorado. No ano passado, o bom Deus concedeu-me o consolo de observar o jejum quaresmal em todo o seu rigor. Jamais me sentira tão robusta, e a robustez manteve-se até a Páscoa. Entretanto, quis Jesus, no dia de Sexta-feira Santa, dar-me a esperança de ir em breve visitá-lo no céu. Oh, quão doce me é esta lembrança! Depois de ficar junto à urna do Santíssimo até a meia-noite, recolhi-me em nossa cela. Mal tive, porém, o tempo de pôr a cabeça no travesseiro, quando senti uma golfada que subia, efervescente até os lábios. Não sabia o que fosse, mas cuidei que ia talvez morrer, e minha alma ficou imersa em alegria. No entanto, como já se apagara nosso candeeiro, disse comigo que seria preciso esperar até amanhã, para me capacitar de minha felicidade, pois me parecia ser sangue o que tinha vomitado. Amanhã não se fez esperar muito. Quando despertei, acudiu-me imediatamente a ideia de que algo de alegre chegaria ao meu conhecimento. E, abeirando-me da janela, pude averiguar que não me tinha enganado. Ah, minha alma encheu-se de grande consolação. Estava intimamente persuadida de que Jesus, no dia do aniversário de sua morte, me queria fazer ouvir um primeiro chamado. Era como que um murmúrio suave e distante a anunciar-me a chegada do esposo. Com fervor muito grande, assisti à hora de prima e ao capítulo dos perdões. Ansiava por ver chegada a minha vez, a fim de que pudesse, minha madre muito amada, enquanto vos pedia perdão, confidenciar-vos minha esperança e felicidade. Acrescentei, contudo, que não sofria absolutamente, o que era bem verdade, e supliquei-vos não me impusesses nada de particular. Tive, com efeito, o consolo de passar o dia de Sexta-feira Santa da maneira que o desejava. Nunca dantes as austeridades do Carmelo se me afiguraram tão deliciosas. A esperança de ir para o céu punha-me num transporte de alegria. Chegada a noite desse bem-aventurado dia, era preciso repousar. E como na noite anterior, Jesus bondoso deu-me o mesmo sinal de que não estava longe minha entrada na vida eterna. Via-me então na posse de uma fé tão viva, tão lúcida, que a ideia do céu constituía toda a minha felicidade. Não podia conceber que houvesse ímpios, carentes de fé. Julgava que falassem contra sua própria convicção, ao negarem a existência do céu, do formoso céu, onde o próprio Deus quereria ser para eles a eterna recompensa. Nos dias tão alegres do tempo pascal, Jesus deu-me a conhecer que realmente existem almas que não têm fé, e que por abuso de graças perdem esse precioso tesouro, manancial das únicas alegrias puras e autênticas. Permitiu que minha alma fosse invadida pelas mais densas trevas e que o pensamento do céu, tão doce para mim, já não fosse senão motivo de luta e tormento. A provação não duraria alguns dias, algumas semanas. Só desapareceria a hora marcada pelo bom Deus. E a hora ainda não chegou. Quisera externar o que sinto, mas infelizmente julgo ser impossível. É preciso passar por esse lúgubre túnel para ter uma ideia de sua escuridão. Procurarei, todavia, explicá-la por uma comparação. Nasci, por suposição, num país envolto em denso nevoeiro. Nunca contemplei o risonho aspecto da natureza, quando inundada, transfigurada pelo sol brilhante. Desde a infância, na verdade, ouço falar dessas maravilhas. Sei que o país onde estou não é minha pátria. Esta fica noutra região, para a qual preciso sempre aspirar.
Não se trata de uma história inventada por algum habitante do melancólico país onde moro, mas é concreta a realidade, pois o rei do país do sol brilhante veio viver 33 anos no país das trevas. Que pena! As trevas não compreenderam que o Rei Divino era a luz do mundo. Entretanto, Senhor, vossa filha compreendeu vossa luz divina. Pede-vos perdão em lugar de seus irmãos. Pelo tempo que quiserdes, aceita comer o pão da dor e da mesa coberta de amargura, onde comem pobres pecadores. Não quer levantar-se antes do dia que determinaste. Contudo, não pode também dizer em nome próprio, em nome de seus irmãos: tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores? Ó Senhor, deixai-nos partir justificados. Todos que aqui ainda não foram iluminados pelo luzente facho da fé, acabem, enfim, por vê-lo brilhar. Ó Jesus, se preciso for que a mesa por eles manchada seja purificada por uma alma que vos ame, quero de boa vontade comer sozinha o pão da provação até quando vos aprouver introduzir-me em vosso reino luminoso. A única graça que vos peço é a de nunca vos ofender. Minha madre muito amada, não há continuidade no que vos escrevo. Minha historiazinha, parecida com um conto de fadas, converteu-se de repente em oração. Não sei qual interesse poderias ter na leitura de todos esses pensamentos confusos e mal redigidos. Afinal, minha madre, não escrevo para compor obra literária, mas por obediência. Se vos aborreço, vereis pelo menos que vossa filha deu prova de boa vontade. Sem desalento, quero, pois, levar adiante minha modesta comparação, a partir do ponto em que a deixei. Dizia que desde a infância me fora dada a certeza de que um dia iria ficar longe do país triste e tenebroso. Não só acreditava o que ouvia dizer às pessoas mais instruídas do que eu, mas também sentia ainda, no fundo do coração, aspirações por uma região mais formosa. Como o gênio de Cristóvão Colombo lhe fez pressentir a existência de um mundo novo, quando ninguém pensava nisso, assim também sentia que outra terra me serviria um dia como morada definitiva. De repente, porém, os nevoeiros que me cercam ficam mais compactos, penetram-me na alma, envolve-na de tal sorte que já não me é possível nela reconhecer a imagem tão doce de minha pátria. Lá se foi tudo. Quando quero repousar meu coração, fatigado das trevas que o rodeiam, com a evocação do país luminoso pelo qual aspiro, meu tormento redobra. Parece-me que as trevas, tomando a voz dos pecadores, me dizem, escarnecendo-se de mim: sonhas com a luz? Uma pátria embalsamada das mais suaves perfumes? Sonhas com a posse eterna do Criador de todas essas maravilhas? Crês que um dia sairás dos nevoeiros que te cercam? Avante, avante, alegra-te com a morte. Dar-te-á não o que esperas, mas uma noite mais profunda ainda, a noite do nada. Madre muito amada, a imagem que vos quis apresentar das trevas que obscurecem minha alma é tão imperfeita quanto é um esboço em comparação com o modelo. Não quero, todavia, estender-me mais sobre o assunto. Recearia blasfemar. Sinto até medo de ter falado demais. Ah, que Jesus me perdoe, se lhe fiz agravo. Sabe, porém, que eu, embora não esteja em gozo da fé, procuro pelo menos praticar as obras correspondentes. Acho que de um ano para cá fiz mais atos de fé do que em toda a minha vida. A cada nova ocasião de combate, quando o inimigo vem provocar-me, comporto-me com valentia. Por saber que é covardia entrar em duelo, dou as costas ao adversário, sem querer nem ao menos encará-lo. Corro, entretanto, para o lado de Jesus. Digo-lhe que estou disposta a derramar até a derradeira gota de sangue para professar que existe um céu. Declaro-lhe que sou feliz de não gozar o belo céu na terra, a fim de que ele o possa abrir aos incrédulos por toda a eternidade. Nestes termos,
Não obstante a provação que me tira todo o gozo, posso contudo exclamar: Senhor, alegrais-me sobremaneira por todas as vossas ações. Haverá, pois, maior alegria do que a de sofrer por vosso amor? Quanto mais íntimo for o sofrimento, menos aparece aos olhos das criaturas, e mais vos regozija, ó meu Deus. Entretanto, se for absurdo vós mesmo desconhecesseis meu sofrimento, ainda assim me sentiria feliz de tê-lo, se por meio dele eu pudesse impedir ou reparar uma única falta cometida contra a fé. Minha madre muito amada, talvez vos pareça exagero demais minha aprovação. De fato, se julgardes pelos sentimentos que manifesto nas curtas poesias que compus este ano, devo parecer-vos uma alma cheia de consolações, para a qual o véu da fé quase se rasgou. E, no entanto, para mim, já não é um véu, é um muro que se ergue até os céus e encobre o firmamento estrelado. Quando canto a ventura do céu, a eterna posse de Deus, não sinto nenhuma alegria, pois canto simplesmente o que quero crer. Verdade é, de quando em quando, um minúsculo raio de sol vem iluminar minhas trevas. Então, cessa a provação por um instante. Mas depois, em vez de me causar alegria, a lembrança dessa réstia de luz torna minhas trevas mais densas ainda. Ó minha madre, nunca senti tanto como agora quanto o Senhor é manso e misericordioso. Não me enviou a provação senão no momento que dispusesse de força para suportar. Viesse antes, boas razões tenho para crer que me teria mergulhado no desalento. Agora, faz-me perder tudo quanto encontraria de satisfação natural no desejo que tinha do céu. Madre muito amada, agora me parece que nada me impede de voar deste mundo, pois grandes desejos já não os tenho, senão o de amar até a morrer de amor. Fiquei espantada, minha querida madre, quando verifiquei o que vos escrevi ontem. Que rabiscos! De tal maneira me tremia a mão que me foi impossível ir adiante, e agora chego a lamentar que tentasse escrever. Espero que hoje o faça mais legivelmente, pois já não estou na caminha, mas numa pequena poltrona, bonita e toda branca. Bem sinto, ó minha madre, que tudo quanto vos digo não tem ligação entre si, mas sinto também a necessidade de falar-vos acerca dos meus atuais sentimentos, antes que vos fale do passado. Mais tarde, talvez os perdesse da lembrança. Primeiramente, quero dizer-vos quanto me sinto comovida com todas as vossas delicadezas de mãe. Ah, podeis crer, minha madre muito amada, o coração de vossa filha está cheio de gratidão. Nunca esquecerá tudo o que vos deve. Minha madre, o que sobretudo me comove é a novena que fazeis a Nossa Senhora das Vitórias. São as missas que mandais celebrar para obter minha cura. Sinto que todos esses tesouros espirituais fazem grande bem à minha alma. No início da novena, dizia-vos, minha madre, ser preciso que a Santíssima Virgem me curasse, ou então me levantasse para os céus, pois achava muito triste, para vós e para a comunidade, terdes a vosso encargo uma jovem religiosa doente. Agora, quero de boa vontade estar doente minha vida inteira, se for do agrado do bom Deus, e consinto até em que minha vida seja bem prolongada. A única graça que almejo é que seja destruída pelo amor. Oh, não me atemorizo com uma vida longa. Não me nego ao combate, pois o Senhor é a rocha na qual fui criada. Adestra minhas mãos para a luta e meus dedos para a guerra. É o meu escudo, nele espero. Por isso, nunca pedi ao bom Deus que morresse jovem. Verdade é, sempre esperei fosse tal a sua vontade. Muitas vezes, o Senhor contenta-se com o desejo de trabalhar pela sua glória, e sabeis, minha madre, que meus desejos são muito grandes. Sabeis, outro sim, que Jesus me apresentou mais de um cálice amargo, mas afastou-o dos meus lábios antes que o bebesse,
mas não antes que me fizesse saborear sua amargura. Madre muito amada, tinha razão o santo rei Davi quando cantava: oh, quão bom e quão suave é para os irmãos habitarem juntos em perfeita unidade. É exato, experimentei-o muitas vezes, mas é nas entranhas dos sacrifícios que tal união deve formar-se na terra. Não foi para viver com minhas irmãs que vim ao Carmelo, mas unicamente para atender ao chamado de Jesus. Ah, bem o pressentia que viver com suas irmãs, quando se não quer fazer nenhuma concessão à natureza, seria motivo de contínuo sofrimento. Como se pode afirmar que é maior perfeição apartar-se alguém dos seus? Já se levou a mal alguma vez que irmãos combatam no mesmo campo de batalha, que juntos acorram para alcançar a palma do martírio? Sem dúvida alguma, formou-se a justa opinião de que se animariam uns aos outros, como também que o martírio de cada qual se tornaria comum de todos. Assim também acontece na vida religiosa, a que os teólogos chamam de martírio. Quando o coração se dá a Deus, não perde a afetividade. Pelo contrário, a afetividade cresce na medida que se torna mais pura e mais divina. Madre muito amada, é com um afeto assim que vos amo, que amo minhas irmãs. Sinto-me feliz de combater em família, pela glória do Rei dos Céus. Estou, porém, disposta a voar para outro campo de luta, se o divino general me manifestar seu desejo. Não se faria mister voz de comando, apenas um olhar, um simples aceno. Desde minha entrada na arca bendita, sempre pensei que se Jesus não me arrebatasse bem depressa para o céu, minha sorte seria a da pombinha de Noé. Um dia o Senhor abriria a janela da arca e dir-me-ia que voasse muito longe, em direção das plagas incrédulas, carregando comigo o raminho de oliveira. Este pensamento, minha madre, fez minha alma crescer, fez-me pairar mais alto que todo o criado. Compreendi que até no Carmelo poderia ainda haver separações, que só no céu a união será completa e eterna. Quis então que minha alma habitasse nos céus, não olhasse senão de longe para as coisas da terra. Aceitei não só o exilar-me no meio de um povo desconhecido, mas também o que me era muito mais amargo, aceitei o exílio para minhas irmãs. Nunca me esquecerei do dia 2 de agosto de 1896, dia justamente em que caía a partida dos missionários. Nota: a 2 de agosto de 1896, o padre Roland, irmão espiritual da santa, embarcou em Marsella para a China, com outros missionários. Quando se cogitou seriamente na ida da Madre Inês de Jesus, não quisera tomar nenhuma iniciativa para impedir que partisse. Sentia, contudo, grande tristeza no coração. Achava que sua alma, tão sensível, tão delicada, não era de molde a viver entre almas que a não poderiam compreender. Milhares de outros pensamentos tumultuavam em meu espírito, e Jesus mantinha-se calado, não imperava a tempestade. De minha parte, dizia-lhe: meu Deus, tudo aceito por vosso amor. Se o quiserdes, de bom grado quero sofrer ao ponto de morrer de tristeza. Jesus contentou-se com um ato de aceitação, mas alguns meses depois falou-se da partida da irmã Genoveva e da irmã Maria da Trindade. Meu sofrimento foi então de outra natureza, muito íntima, muito profunda. Representava-me todas as provações, os desenganos que teriam de sofrer. Em suma, meu céu estava toldado de nuvens. Só o fundo do coração se mantinha em paz e tranquilidade. Minha muito querida madre, vossa prudência soube descobrir a vontade de Deus, proibindo, da parte dele, a vossas noviças pensassem agora em apartar-se do berço de sua infância religiosa. Entretanto, suas aspirações, vós as compreendieis, porque vós mesma, minha madre, em vossa juventude, pedistes para ir a Saigon. Assim, os desejos das mães encontram eco a miúde na alma de suas filhas.
Bem o sabeis, minha querida madre. Vossa aspiração apostólica encontra em minha alma um eco muito fiel. Permiti-me que vos conte porque desejei e ainda desejo, caso a Santíssima Virgem me cure, abandonar em favor de uma terra estranha o delicioso oásis onde vivo tão ditosa sob o vosso maternal olhar. Para viver em Carmelos do estrangeiro, vós me dissestes, minha madre, que requer uma vocação toda especial. Muitas almas se julgam vocacionadas, sem o serem na realidade. Disseste-me também que eu tinha tal vocação e que o único obstáculo seria minha saúde. Reconheço perfeitamente que o obstáculo desapareceria se o bom Deus me chamasse para longe. Por esse motivo vivo sem nenhuma inquietação. Fosse um dia preciso apartar-me do meu querido Carmelo, não aconteceria sem estremecimento. Jesus não me deu um coração insensível, e justamente por ter capacidade de sofrer, meu desejo é que o mesmo dê a Jesus tudo quanto pode dar. Aqui, Madre muito amada, vivo sem nenhum embaraço no que toca às necessidades desta mísera terra. Não me incumbe senão cumprir a doce e leve missão que me confiastes. Aqui, vivo cumulada de vossas maternais atenções. Não sinto a pobreza, porque jamais me faltou coisa alguma. Mas aqui, sobretudo, sou amada por vós e por todas as irmãs, e tal afeição é muito doce para mim. Eis porque sonho com um mosteiro, onde seria ignorada, onde teria de sofrer a pobreza, a carência de afeição, enfim, o exílio do coração. Não é com intenção de prestar serviços ao Carmelo, que bem quisesse receber-me, que largaria tudo o que me é afeiçoado. Sem dúvida, tudo faria o que de mim dependesse, mas reconheço minha incapacidade e sei que, procedendo da melhor maneira possível, não chegaria a fazê-lo bem, por não ter, como dizia há pouco, nenhuma noção das coisas da terra. Meu único objetivo seria, portanto, cumprir a vontade do bom Deus, sacrificar-me por ele, conforme seu agrado. Bem sei que não teria nenhuma decepção, pois, quando a gente aguarda puro sofrimento, sem nenhuma mistura, a mínima alegria constitui inesperada surpresa. E então, como sabeis, minha madre, o próprio sofrimento se torna a maior das alegrias, quando o buscamos como o mais precioso dos tesouros. Não é com intenção de me comprazer com o fruto de meus trabalhos que quisera partir. Se tal fosse meu fito, não sentiria a doce paz que me invade, e até sofreria por não poder concretizar minha vocação para as missões longínquas. Desde muito já não me pertenço. Entreguei-me inteiramente a Jesus. Cabe-lhe, pois, a liberdade de fazer de mim o que lhe aprouver. Incutiu-me a atração por um exílio completo. Fez-me compreender todos os sofrimentos que nisso encontraria, quando me interpelou se queria esgotar tal cálice até as fezes. De imediato quis a taça que me oferecia, mas ele retirou sua mão, dando-me a entender que se dava por satisfeito com a aceitação. Minha madre, de quantas inquietações a gente não se livra quando se faz voto de obediência. Como são felizes as simples religiosas, já que a vontade dos superiores constitui sua única bússola, estão sempre seguras de se encontrarem no caminho reto. Não precisam recear que se enganem, embora lhes pareça evidente algum engano por parte dos superiores. Quando, porém, a gente deixa de olhar para a bússola infalível, desviando-se da trajetória que manda seguir, sob capa de fazer a vontade de Deus, a qual não esclarece bem os que, aliás, fazem suas vezes, bem logo a alma se desnorteia por caminhos áridos, onde não tarda a faltar-lhe a água da graça. Madre muito amada, sois a bússola que Jesus me deu para conduzir-me com segurança até as praias da eternidade. Como me é suave fixar em vós meu olhar e cumprir em seguida a vontade do Senhor. Permitindo que sofresse tentações contra a fé, ele aumentou de muito o espírito de fé em meu coração.
levando-me a ver em vós não apenas uma madre que ama, e a quem amo, mas fazendo-me, sobretudo, ver Jesus vivo em vossa alma, e que por vós me comunica sua vontade. Bem sei, minha madre, que me tratais como alma fraca, como criança mimada, e por isso não me é custoso carregar o fardo da obediência. Parece-me, entretanto, pelo sentimento que tenho no fundo do coração, não mudaria meu modo de proceder, e meu amor por vós não diminuiria de modo algum, caso fosse de vossa vontade tratar-me com severidade. Pois veria ser a vontade de Jesus que assim procedesseis, para o maior bem de minha alma. Este ano, minha querida madre, o bom Deus deu-me a graça de compreender em que consiste a caridade. Dantes eu a compreendi, é verdade, mas de uma maneira imperfeita. Não tinha tomado mais a fundo a palavra de Jesus. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Aplicava-me antes de tudo a amar a Deus, e pelo fato de amá-lo, cheguei a compreender que meu amor não devia manifestar-se apenas por palavras, pois não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas os que fazem a vontade de Deus. Mateus 7:21. Essa vontade, Jesus a deu a conhecer várias vezes, diria eu, em cada página de seu evangelho. Mas, na última ceia, sabendo que no coração dos discípulos ardia um amor mais ardente por ele, que acabava de lhes dar, no inefável mistério de sua Eucaristia, o amável Salvador, quis dar-lhes um novo mandamento. Declarou-lhes com uma doçura inexprimível: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, e que assim como eu vos amei, vós também vos ameis uns aos outros. E nisto precisamente reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:34. Como e por que amou Jesus seus discípulos? Não eram suas qualidades naturais que poderiam exercer atração sobre ele. Infinita era a distância que havia entre eles e Jesus. Ele era a ciência, a eterna sabedoria. Eles, pobres pescadores, ignorantes, imbuídos de uma mentalidade terrestre. Jesus, contudo, chama-os seus discípulos, seus irmãos. Quer vê-los reinar consigo no reino do seu Pai. E para lhes abrir o reino, quer morrer na cruz, pois declarou: não existe amor maior do que dar alguém a vida por aqueles a quem ama. Madre muito amada, compreendi, na meditação destas palavras de Jesus, quão imperfeito era meu amor por minhas irmãs. Reconheci que não as amava, como o bom Deus as ama. Compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se admirar de suas fraquezas, em edificar-se com os mínimos atos de virtude que lhes veja praticar. Antes de tudo, porém, compreendi que a caridade não deve ficar encerrada no fundo do coração. Não se acende, disse Jesus, uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, para que alumie a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. Parece-me que candeia representa a caridade, que deve alumiar, alegrar, não só os que me são mais queridos, mas a todos os que estão na casa, sem excluir ninguém. Quando ordenou ao seu povo amasse o próximo como a si mesmo, o Senhor não tinha ainda vindo à terra. Por outro lado, sabendo perfeitamente até que ponto alguém ama sua própria pessoa, não podia exigir amor maior com relação ao próximo. Mas, quando estabeleceu para seus discípulos um novo mandamento, o seu mandamento, como mais adiante especifica, Jesus já não fala em amar o próximo como a si mesmo, mas em amá-lo como ele, Jesus, o amou, como o amará até a consumação dos séculos. Senhor, sei que não ordenais nada de impossível. Conheceis melhor do que eu minha fraqueza, minha imperfeição. Bem sabeis que não poderia jamais amar minhas irmãs como vós as amais, se vós mesmo, ó meu Jesus, não as amasseis também em mim.
Por me quererdes dar essa graça, é que estabelecestes um novo mandamento. Oh, quanto o amo! Pois é o que me dá certeza de ser vossa vontade amar em mim todos aqueles a quem me mandais amar. Sinto, sim, que sou caridosa, e só Jesus que atua em mim. Quanto mais unida a Ele, tanto mais também amo minhas irmãs. Quando quero aumentar em mim esse amor, principalmente quando o demônio tenta colocar ante os olhos de minha alma os defeitos desta ou daquela irmã, que me seja menos simpática, apresso-me em procurar suas virtudes, seus bons desejos. Digo entre mim que se a vi fraquejar uma vez, pode ela muito bem ter alcançado grande número de vitórias, e escondei-as por humildade. E mesmo aquilo que me parece falta, pode muito bem ser ato de virtude, por causa da intenção. Não me custa chegar a essa conclusão, pois certo dia fiz uma pequena experiência, a qual me demonstrou que se não deve julgar. Foi no recreio. A porteira dá 2 toques de sineta. Era preciso abrir o portão de serviço, a fim de se recolher para dentro uns arbustos destinados ao presépio. O recreio não estava animado, por faltar vossa presença, minha querida madre. Por isso calculei ficar muito contente se me mandassem servir de terceira. Nota: religiosa que acompanhava a irmã ecônoma quando operários precisavam trabalhar no interior do mosteiro. Justamente a madre subpriora disse-me que fizesse eu o serviço, ou então a irmã que se encontrava ao meu lado. Pus-me logo a desatar nosso avental, mas bastante devagar, para que minha companheira tirasse o seu antes de mim, pois achava que lhe daria prazer se a deixasse servir como terceira. A irmã, que fazia as vezes da depositária, olhava risonha para nós. Quando, porém, observou que me levantara por último, disse-me: bem imaginava não serdes vós que ganharias uma pérola para a vossa coroa. Fostes muito vagarosa. Não resta dúvida, toda a comunidade julgou que procedera ao sabor da natureza, mas eu não poderia dizer quanto bem fez a minha alma coisa tão insignificante, e como me tornou indulgente com as fraquezas de outrem. Impede-me também de sentir vaidade quando me julgam favoravelmente. Pois digo o seguinte: uma vez que tomam por imperfeições meus pequenos atos de virtude, poderão também enganar-se da mesma maneira, tomando por virtude o que não passa de imperfeição. Digo então com São Paulo: pouco se me dá ser julgado por algum tribunal humano, nem sequer me julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:3. Por isso, com a finalidade de tornar o julgamento mais favorável para mim, ou melhor, a fim de não ser julgada de modo algum, quero sempre nutrir pensamentos caridosos, pois que Jesus declarou: não julgueis e não sereis julgados. Minha madre, lendo o que acabo de escrever, poderíeis acreditar que a prática da caridade não me é difícil. É verdade. Desde alguns já não preciso lutar para exercer esta bela virtude. Não quero com isso afirmar que nunca me aconteça cair em faltas. Para tanto sou por demais imperfeita. Não sinto, entretanto, muita dificuldade em me levantar quando caio, porque alcancei vitória em determinado combate. Porque também, agora a milícia celeste vem em meu socorro, não podendo tolerar-me vencida, depois que saí vitoriosa em gloriosa guerra, a qual tentarei descrever. Na comunidade vive uma irmã que possui o dom de me desagradar em todas as coisas. Seus modos, suas palavras, seu gênio pareciam-me muito desagradáveis. Trata-se, todavia, de uma santa religiosa que será muito agradável ao bom Deus. Por esta razão, não querendo ceder à antipatia natural que experimentava, pensei comigo que a caridade não consistiria em sentir, mas em atitudes. Dediquei-me então a fazer pela irmã o que faria pela pessoa a quem mais amasse. Todas as vezes que me encontrava com ela, por ela rezava ao bom Deus, oferecendo-lhe todas as suas virtudes e seus méritos. Bem senti que isso agradava a Jesus,
pois não existe artista que se desgoste de receber elogios por suas obras. E Jesus, plasmador das almas, regozija-se quando a gente não se prende ao exterior, mas penetra até o santuário íntimo que ele escolheu para sua mansão, e admira-lhe a formosura. Não me restringi muito pela irmã que me ocasionava tantos combates. Fazia por lhe prestar todos os obséquios possíveis. E quando tinha a tentação de responder-lhe de modo desagradável, contentava-me de lhe esboçar o mais amável sorriso, forcejando por desviar a conversa, pois a imitação de Cristo diz que mais vale deixar cada qual com seu modo de pensar do que obstinar-se em contestá-lo. Às vezes também, quando não estava no recreio, quero dizer, em horas de trabalho, e tinha algum relacionamento de serviço com a irmã, punha-me em fuga como desertor, logo que minhas lutas se tornavam por demais violentas. Como ignorasse absolutamente o que eu por ela sentia, nunca suspeitou os motivos do meu proceder e continuou na convicção de que seu temperamento me era agradável. Um dia, no recreio, com um ar de muita satisfação, disse-me mais ou menos estas palavras: Poderíeis dizer-me, irmã Teresa do Menino Jesus, o que tanto vos atrai para mim? Vejo-vos sorrir todas as vezes que me olhais. O que me atraía era Jesus escondido no fundo de sua alma. Jesus que adoça o que há de mais amargo. Respondi-lhe que sorria por ficar contente de vê-la. Bem entendido, não acrescentei que era sob o ponto de vista espiritual. Disse-vos, minha madre muito amada, que para mim o último recurso de não ser vencida em combates era a deserção. Esse meio já o empreguei no meu noviciado e sempre deu ótimo resultado. Quero citar-vos, minha madre, um exemplo que creio vos fará sorrir. Numa de vossas bronquites, vim certa manhã, bem de mansinho, deixar convosco as chaves da grade de comunhão, pois tinha o ofício de sacristã. No fundo, não estava aborrecida de ter a oportunidade de visitar-vos. Estava mesmo muito contente, mas precavi-me em não deixá-lo transparecer. Tomada de santo zelo, uma irmã que, aliás, me queria muito bem, quando me viu entrar em vossa cela, minha madre, julgou que iria despertar-vos. Quis tornar-me as chaves, mas eu era muito má para lhes dar e ceder-lhe meus direitos. Declarei-lhe, da maneira mais delicada possível, que não desejava, tão pouco como ela, despertar-vos, mas que a mim cabia a obrigação de entregar as chaves. Compreendo agora que seria muito mais perfeito ceder com a irmã, jovem na verdade, mas enfim mais antiga do que eu. Na ocasião, não a compreendia, e por querer absolutamente entrar atrás dela, apesar de que puxasse a porta para não me deixar passar, sucedeu logo o que temíamos. O ruído por nós provocado fez-vos abrir os olhos. Então, minha madre, tudo recaiu sobre mim. A pobre da irmã, a quem opusera resistência, começou a desfiar um verdadeiro discurso, cujo fundo era o seguinte: foi a irmã Teresa do Menino Jesus quem fez barulho. Meu Deus, como ela é enjoada, etc. Sendo de opinião totalmente contrária, tinha muita vontade de defender-me. Felizmente, ocorreu-me uma ideia luminosa. Pensei comigo que se começasse a justificar-me, não conservaria a paz de minha alma. Percebia outro sim que não dispunha de bastante virtude para me deixar acusar sem nada dizer. Portanto, minha derradeira tábua de salvação era a fuga. Dito e feito, saí sem tambor nem trombeta, deixando a irmã continuar seu discurso, que se assemelhava às imprecações de Camilo contra Roma. O coração batia tão forte que não pude ir para mais longe, sentando-me na escada para saborear tranquila os frutos de minha vitória. Não foi nenhuma bravura, não acha, minha querida madre? Creio, todavia, ser melhor não se expor ao combate, quando a derrota é certa. Infelizmente, quando me recordo o tempo do meu noviciado, como vejo a que ponto era imperfeita. Irritava-me com coisas tão minúsculas, das quais agora dou risada.
Oh, como o Senhor é bom por ter feito minha alma desenvolver-se, por lhe ter dado asas. Todas as armadilhas dos caçadores não poderiam atemorizar-me, pois em vão se lança a rede diante dos olhos de quem tem asas. Mais tarde, sem dúvida, o tempo presente aparecer-me-á cheio de imperfeições. Agora, porém, já não me admiro de coisa alguma. Já não me aflijo do que sou a fraqueza personificada. Pelo contrário, nela me glorio, e todos os dias conto descobrir em mim novas imperfeições. Lembrando-me de que a caridade cobre uma multidão de pecados, abasteço-me nessa mina fecunda que Jesus abriu diante de mim. No Evangelho, o Senhor explica em que consiste seu novo mandamento. Diz em São Mateus: Ouvistes que foi dito: Amareis vosso amigo e odiareis vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. No Carmelo, sem dúvida, não existem inimigos, mas existem, afinal, simpatias. Sente-se atração por uma irmã, ao passo que outra vos faria dar grande volta para evitar encontro com ela. Assim, até sem o perceber, a mesma se torna alvo de perseguição. Ora, Jesus diz-me que a esta irmã é preciso amá-la, é preciso rezar por ela, ainda que seu modo de proceder me leve a supor que não me amam. Se amais os que vos amam, que mérito tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E não basta amar, é preciso dar prova disso. Temos natural satisfação em obsequiar um amigo. Gostamos principalmente de fazer surpresas. Isto, porém, não representa a caridade, visto que os pecadores também fazem outro tanto. Eis o que Jesus ainda me ensina. Dai a todo aquele que vos pede, e a quem leva o que é vosso, não o reclameis. Dar a todas aquelas que pedem é menos agradável do que oferecer pessoalmente, num impulso do coração. Quando pedem de bons modos, não custa dar. Mas se é por má sorte, alguém não usa termos bem delicados, a alma de pronto se insurge, se não estiver firme na caridade. Encontra 1000 razões para recusar o que se lhe pede, e só depois de fazer ver à solicitante sua indelicadeza é que afinal damos, por favor, o que estava pedindo, ou lhe prestamos um serviçozinho, cuja execução exigiria 20 vezes menos tempo do que o necessário para fazer prevalecer direitos imaginários. Se difícil é dar a quem quer que o peça, muito mais o será deixar que levem o que temos, sem pedir devolução. Ó minha madre, digo que é difícil, deveria dizer que parece difícil, pois o jugo do Senhor é suave e leve. Desde que o aceitamos, logo lhe sentimos a doçura, exclamando com o salmista: Corri pelo caminho de vossos mandamentos, desde que me dilatastes o coração. Só a caridade me pode dilatar o coração. Ó Jesus, desde que esta suave chama o consome, corro com alegria pelo caminho de vosso novo mandamento. Quero correr por ele, até o ditoso dia em que, unindo-me ao cortejo virginal, podereis seguir-vos nos espaços infinitos, cantando vosso cântico novo, que será o de amor. Dizia: Jesus não quer que reclame o que me pertence. Deve coisa fácil e natural, porque nada é meu. Os bens da terra renunciei-os pelo voto de pobreza. Não tenho, pois, direito de queixar-me quando me tiram coisa que não me pertence. Devo, pelo contrário, alegrar-me quando me acontece sentir a pobreza. Dantes parecia-me não fazer questão de nada, mas depois de compreender as palavras de Jesus, vejo que, ocasionalmente, sou bastante imperfeita. No ofício de pintura, por exemplo, nada me pertence, bem o sei. Mas, se no início do trabalho dou com pincéis e tintas em completa desordem, se desapareceu alguma régua ou canivete, a paciência fica prestes a abandonar-me e é preciso agarrar minha coragem com ambas as mãos, para não reclamar com azedume os objetos que me faltam. Muitas vezes se faz mister pedir coisas indispensáveis. Quando, porém, o fazemos com humildade, não há quebra do mandamento de Jesus. Pelo contrário,
procedemos como pobres que estendem a mão para receber o que lhe é necessário. Quando não são atendidos, não se admiram, porque ninguém lhes deve coisa alguma. Oh, que paz invade a alma quando esta se sobrepõe aos sentimentos da natureza. Não existe alegria comparável a que goza o verdadeiro pobre de espírito. Se pede com desprendimento uma coisa necessária e não só lhe recusam a coisa, mas até procuram tomar-lhe o que possui. Está a seguir o conselho de Jesus. A quem quiser citar-vos em juízo para vos tirar a túnica, largar-lhes também o manto. Mateus 5,40. Abandonar a túnica, ao que parece, é renunciar seus últimos direitos, é ter-se como servidora, como escrava das outras. Quando nos desfazemos de nosso manto, tornar-se no mais fácil andar, correr. Por isso Jesus acrescenta: e se alguém vos obrigar a dar 1000 passos, andai com ele outros 2000. Assim não basta dar a quem quer que mo peça. Preciso ir ao encontro de seus desejos, fazer um ar de quem se honra e satisfaz em prestar serviço. E quando alguém toma algum objeto do meu uso, não devo fazer sombra de o lastimar. Pelo contrário, devo dar a impressão de que estou feliz por me ver livre do mesmo. Minha querida madre, estou muito longe de pôr em prática o que compreendo. Entretanto, só o desejo de consegui-lo já me tranquiliza. Mais do que nos outros dias, percebo que me expliquei de maneira extremamente falha. Fiz uma espécie de dissertação sobre a caridade, cuja leitura vos terá fatigado. Perdoai-me, minha querida madre, e lembrai-vos de que, neste momento, as enfermeiras praticam comigo o que vos acabo de descrever. Não hesitam em andar 1000 passos, quando 20 seriam suficientes. Foi-me dado, portanto, contemplar a caridade em ação. Sem dúvida, minha alma deve sentir-se inebriada. Quanto ao meu estado de espírito, confesso que está meio paralisado diante de tanta dedicação, e minha pena perdeu algo de sua agilidade. Para poder externar meus pensamentos, preciso estar como pássaro solitário, o que raramente é minha sorte. Quando vou pegar da pena, eis que uma boa irmã passa por mim, com um ancinho no ombro. Julga distrair-me, dando uma prosinha. Fenação, criação de patos, de galinhas, visita do médico, tudo vem à tona. Para falar a verdade, isso não toma muito tempo, mas existe mais de uma boa irmã caridosa, e se não quando uma outra, a ceifeira, me põe flores sobre os joelhos, na convicção, talvez, de inspirar-me ideias poéticas. Eu, que na ocasião não as procurava, preferiria que as flores continuassem a balançar em suas hastes. Afinal, cansada de abrir e fechar o famoso caderno, abro um livro, que não quer parar aberto, e declaro resoluta que estou a copiar pensamentos dos Salmos e dos Evangelhos para a festa de Nossa Madre. É bem verdade, pois não economizo as citações. Nota: promovia-se a festa da Madre Maria de Gonzaga a 21 de junho. São Luís de Gonzaga. Querida Madre, acharíeis graça, creio, se vos contasse todas as minhas aventuras entre os arvoredos do Carmelo. Não sei se consegui escrever uma dezena de linhas, sem ser interrompida. Isso não me deveria levar a rir e gracejar. No entanto, por amor ao bom Deus e às minhas irmãs, tão caridosas para comigo, esforço-me por mostrar, sobretudo, por ter um ar de satisfação. Vejam só, eis aí uma ceifeira que se vai, depois de me dizer em tom compassivo: pobre da minha irmãzinha, isso de escrever o dia inteiro deve dar-vos canseira. Ficai tranquila, respondi-lhe. Dou-lhe a impressão de escrever muito, mas na realidade não escrevo quase nada. Tanto melhor, replicou-me sossegada. Mas seja como for, estou contente, porque vamos começar a fenação, que vos distrairá um pouco. Realmente, para mim, é tão grande a distração, sem contar as visitas das enfermeiras, que não minto ao dizer que não escrevo quase nada. Felizmente, não sou fácil de desanimar.
Para vô-lo provar, acabarei de explicar-vos o que Jesus me fez compreender a respeito da caridade. Só vos falei do exterior. Desejaria agora confiar-vos como entendo a caridade puramente espiritual. Agora, bem certa de que não demorarei em misturar uma coisa com a outra. Entretanto, minha madre, sendo a vós que falo, seguramente não vos será difícil apanhar meu pensamento e desemaranhar as ideias de vossa filha. No Carmelo, nem sempre é possível seguir ao pé da letra as palavras do Evangelho. Por causa de encargos, a gente obriga-se algumas vezes a recusar um obséquio. Quando, porém, lançou raízes profundas na alma, a caridade manifesta-se exteriormente. Há um modo tão gracioso de recusar o que não se pode conceder, que a recusa agrada tanto quanto o dom. Verdade é que a gente sente menos constrangimento em pedir um obséquio a uma irmã, sempre disposta a atender. Jesus, entretanto, declarou: a quem quiser de vós um empréstimo, não lhe deis as costas. Assim, sob pretexto de sermos obrigados a recusar, não devemos afastar-nos das irmãs que têm o costume de pedir favores. Não se deve também ser prestativa para que o conste, nem com a esperança que outra vez a irmã favorecida vos preste serviço de sua parte, pois nosso Senhor disse ainda: e se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o vosso? Pois os pecadores também emprestam a pecadores, para receberem outro tanto. Vós, porém, praticai o bem, e prestais sem nada esperar em troca, e grande será a vossa recompensa. Lucas 6, 34, 35. Ó sim, grande é a recompensa, mesmo aqui na terra. Neste caminho, o que custa é só o primeiro passo. Emprestar sem nada esperar em troca. Parece duro a natureza. A gente gostaria mais de dar, porque coisa dada já não nos pertence. Quando alguém vos vem dizer, com ar muito convicto: minha irmã, preciso de vossa ajuda por algumas horas, mas não se preocupe, tenho licença de nossa madre, e restituir-vos-ei o tempo que me dedicardes, pois sei quanto sois ocupada. Realmente, sabendo-se muito bem que tempo emprestado jamais será devolvido, a gente preferiria responder: eu vô-lo dou. Contentar-se-ia o amor próprio, porque dar é ato mais generoso do que emprestar, e depois se daria a entender à irmã que a gente não conta com seus serviços. Oh, quanto não contrastam os ensinamentos de Jesus com os sentimentos da natureza! Sem o socorro de sua graça, seria impossível não apenas praticá-los, mas até compreendê-los.